todos eles que já passaram ali, que aí estão. Os nossos filhos e passar para frente para os nossos vizinhos, para todas as pessoas, para que a gente possa se unir, não só como trabalhador, mas como população, como povo, para que a gente possa conseguir resultados. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Gente, o microfone está aberto aqui, para quem quiser fazer uma pergunta. Três minutos aí, viu, gente? Vilma de Oliveira Lourenço TR. Gente, bom dia. Parabenizando, né, a palestra do Gustavo, com muitas informações para os servidores. E a colocação que eu vou colocar aqui é diante dessa explanação do que o governo faz, em detrimento dos trabalhadores, com todos esses planos, como que fica o sindicato na luta a favor dos trabalhadores. Agora, é só essa observação que eu quero fazer para vocês. Não como eu estou na direção do sindicato hoje, mas como que os servidores podem estar agora dentro do sindicato para fortalecer. Porque vocês estão percebendo que com a terceirização que está vindo aí, o enfraquecimento do sindicato está cada vez mais. O que o sindicato pode fazer para a luta, chegar lá, para o governo e falar, tem que dar aumento para os servidores? Vocês sabem que isso não vai ser feito. Então essa luta, esse enfraquecimento é visto à medida que está vindo aí com esses todos os projetos que estão vindo aí. Então é disso que eu quero falar e da participação de todos quando se fala, a partir de onde, da conjuntura política e hoje da fala do Gustavo, que a mobilização, o poder de conscientização de cada um nessa crise é que vai ser importante. A mudança de política, nós estamos vendo aí. Eu até, particularmente, eu tento ver, olhar, procurar informações e não ir no afã porque eu tenho certeza que direita não vai olhar para o trabalhador. Então, essa crítica nossa, diante desse quadro político que agora está muito conturbado, vai ser muito importante. E outra coisa, que eu gostaria só uma perguntinha, isso é uma informação que eu gostaria que ele ampliasse sobre o enfraquecimento do sindicato. E sobre uma pergunta que eu ia fazer ontem, mas não sei se está ainda dentro hoje, Gustavo. É porque o governo PT terceirizou agora, passando a articulação do poder para o Temer. E como que fica isso? Porque esse ponto está dando poder para o PMDB, e o PMDB está usando o voo para poder colocar candidato em 2018. Então ficaria no mesmo contexto dentro do debate. Obrigada. Gustavo. Marco Antônio Lins Garcia, da Justiça Federal de Juiz de Fora. A minha preocupação é assim, com os dados apresentados, como falei, trabalhar com eles. Em relação aos gastos, em relação ao resultado fiscal, acho que a gente apresentar os dados, trabalhar melhor. Em relação ao que apresentou, Gustavo, eu gostaria que você trabalhasse com a ideia só que é o gasto
Mas nós devemos apresentar à população e explicar isso à população, que o gasto com o judiciário, que é menor que, é bem menor que a lei permite, e poderia ser maior, e pode ser maior, mas nós temos que apresentar isso à população, e o sindicato e o movimento sindical tem que aprender a falar com a população, que é dizer que qual é a importância, qual é o papel do Poder Judiciário numa democracia como a brasileira, qual é que aqui que são discutidas, no Poder Judiciário, são discutidas as demandas da população, no Poder Judiciário Federal, no Poder Judiciário do Trabalho Eleitoral, são as demandas, nós somos responsáveis aqui que nós tramitamos os projetos, tramitamos os processos, qual é a importância desse poder para a população, qual é a importância do nosso trabalho, e quando isso aqui é sucateado, se as verbas, se o orçamento diminui, isso é sucateado, sendo sucateado, o acesso à justiça vai diminuir. Qual é a importância do acesso à justiça para a população? Não é só discutir qual é a importância do nosso reajuste salarial, mas qual é a importância do Poder Judiciário para os trabalhadores brasileiros, para o conjunto da sociedade brasileira. Porque se não nos levarmos esse debate, o nosso movimento continuará sendo muito distante das demandas da população. Nós temos que explicar à população qual a importância do Poder Judiciário para as demandas sociais, para as demandas políticas, para as demandas econômicas, porque esse é o debate fundamental. Se nós ficarmos só discutindo, se nós continuarmos só dizendo, falando das nossas demandas corporativas, nós não vamos conquistar, nós vamos continuar a nossa luta muito distante do conjunto da população. Então, quando a gente levar esse debate sobre o orçamento, sabemos juntar isso, sabemos levar essa discussão, juntar aqui, o salário nosso é fundamental, é importante para termos um trabalho, para conseguirmos levar as nossas demandas particulares, demanda de categoria, mas juntando isso com a demanda do Poder Judiciário, a demanda da Justiça para o conjunto da sociedade. Agora é Maria José dos Santos, TRT, Belo Horizonte. E eu achei ótima essa colocação que o Gustavo trouxe, essas tabelas de aumento aí, do que poderia ser gasto com funcionário público. E eu fiquei imaginando a importância da apresentação pública dessas tabelas à sociedade, principalmente nós, os funcionários públicos do judiciário e dos outros também. Porque isso não era do meu conhecimento, esses gráficos, né? Então, eu fiquei imaginando a importância vamos dizer, da panfletagem desses gráficos para informar a população. E isso, inclusive, usar delas nas negociações mesmo com os ministros, sei lá, com quem, as autoridades que estiverem disponíveis para negociação. Então, é isso. Gostei muito do seu trabalho. Agora é João Evangelista Cordeiro, TRT de Belo Horizonte. Bom dia, eu ando meio preocupado, sabe? Não sei se é coisa da idade ou se é coisa do sindicalismo, que eu andei meio ausente, há uns 10 anos já ausente do sindicalismo. Mas eu fico aqui observando na televisão, e o mais faço na vida, que eu já sou aposentado, mesmo é assistir televisão, de vez de fazer isso. Então, eu fico vendo lá, quando tem o movimento dos grevistas, que vocês podem analisar aí, ó, se é da Previdência Social e quem se ferra quando está parado é o povo, nunca dá aumento, fica anos aí sem aumento e pronto, acabou, não está nem aí. Se é dos professores, também a mesma coisa, ninguém dá aumento. O judiciário, que trabalha também para o povo, adeus, pode esquecer, não dá aumento. Nós estamos nesse aumento há 13 anos, tivemos 15% para pagar em 3 anos, né? Agora, alguém aqui já viu, no nosso período de 15 anos a 20 para cá,
alguém do Legislativo, nas 3 esferas de governo fazendo greve, eles têm tanto dinheiro lá, eles chegam a fazer corte, dizer que está tirando o orçamento deles. Ninguém faz greve, eles têm dinheiro lá para dar aumento o tempo todo, não precisa nem pedir. Não está nem pedindo e está ganhando aumento. A Receita Federal pegou aquele mesmo 15% que deu para todo mundo, extensivo, todos os servidores, eles tiveram os 15%. E aí, um mês depois, eles entraram em greve pedindo 30%. A primeira oferta no dia seguinte já foi 15%. E depois calou-se a boca, né? Calou-se a boca, deve ter dado os 30%. Por quê? Porque vai lá na arrecadação do governo. Então, eles têm aumento. Os legislativos e a Receita Federal, esse pessoal que o governo tem aumento. Para nós, nada, sabe? Então, nós temos que chamar atenção para esse lado. Quando nós formos lá em Brasília negociar, nós temos que citar isso para eles. E para eles tem aumento e para nós não temos. Nós temos que ficar atentos com isso aí, tá? Depois do plano de luta, nós correr atrás nas estratégias para isso aí. Agora, Rony Herbert Cruz, do TRT de Contagem. Bom dia. Eu queria fazer uma sugestão ao sindicato, primeiramente. Apesar do Lewandowski não mover uma palha a favor dos servidores, eu gostaria de sugerir ao sindicato que levasse esses dados às reuniões que fossem feitas lá com a cúpula do judiciário. Porque parece que o Lewandowski sucumbiu aí à justificativa do governo de que não tem dinheiro para reajustar os servidores. Agora vai ficar demonstrado que tem, né, que se gasta aí metade do que deveria, do que poderia se gastar. Em seguida, eu gostaria de fazer uma pergunta ao palestrante. O ministro do Planejamento apresentou recentemente aí uma nova proposta, né, para a distribuição dos recursos aí para os poderes LDO para 2016. Isso ficou muito obscuro, a gente não entendeu, porque parece que isso não foi aberto ainda para acesso. Só tem algumas notas aí no site da Câmara e pelas notas ficou parecendo que seria algo mais ou menos assim. Os servidores vão negociar com o Executivo o valor, o reajuste a ser concedido. Em seguida, esses valores que foram negociados vão ser distribuídos proporcionalmente às despesas de cada poder. Aí eu gostaria de saber se as despesas que ele se refere são essas que você trouxe para a gente. Porque, pelo que eu percebi, ficaria concentrado em maioria na Justiça Federal e, aliás, o Judiciário teria que ver qual que é a participação do Judiciário como um todo em relação ao Executivo e Legislativo. E depois que essa distribuição fosse feita, o poder teria autonomia para decidir como que isso seria utilizado, se seria utilizado para reajuste ou para contratação de novos servidores. Quer dizer, me parece que colocou mais um percalço no nosso caminho aí. Apesar de que eu estava até discutindo com o Alexandre do outro dia e talvez facilitasse para a gente, porque a gente teria que negociar apenas com o Lewandowski agora e não mais com a Dilma. E por último, gostaria de fazer uma última pergunta. Esses dados que indicam aí a diminuição de servidores do Poder Judiciário, será que no meio disso daí não está envolvido também a questão do aumento dos requisitados? Nós temos um aumento grande de requisitados aí no Judiciário e isso enfraquece a categoria, porque o requisitado ele não está aqui com a gente hoje, lutando, batalhando pelos direitos de toda a categoria, né? Obrigado. Rosilene Valadares, TRE Belo Horizonte. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, parabenizar o Gustavo. Achei assim, relevante essa questão do gasto com o judiciário, com o servidor, né? Quer dizer, o governo pode gastar o dobro e não se justifica aí 10 anos sem aumento para a gente, né? Precarizando e usando a nossa mão de obra de uma forma barata, né? Usando o servidor público aí, falando que não tem dinheiro e a gente vê com a corrupção o quanto o nosso país é rico.
ano passado participamos da greve e verificamos por que a nossa categoria está tão fraca. Uma das coisas que não há que se negar é a questão da diferença no PL 7920 de R$ 8.000 entre técnicos e analistas. Extremamente relevante essa diferença. Eu sou técnico, tenho 22 anos de trabalho no TRE de Minas, em BH, e eu já ouvi de alguns analistas que se justifica assim essa diferença de R$ 8.000 se fazemos o mesmo trabalho. Qual a justificativa? 8.000 para fazermos o mesmo trabalho? Eu tenho 22 anos de tribunal. Então, de acordo com os dados, a gente verifica que a questão orçamentária, que muitos analistas estão contrários ao nosso aumento, a redução da diferença salarial, que 8.000 não é justa, não se justifica em momento algum, e muito menos com esses dados que a gente que o Gustavo está trazendo para a gente. Informação relevante que o sindicato também não dispunha, né? Então, assim, mais uma vez, acho que tem que ser divulgado no jornal do sindicato, e que a gente, como diretor de base, trabalhe isso junto aos nossos colegas, pedindo a união dos analistas e técnicos, e principalmente que o analista deixe de pensar só em si, né? Então, como eu reitero o que eu disse, eu ouvi isso de alguns analistas, não, R$ 8.000, como que o governo vai fazer para nos pagar se aumentar tanto o salário de vocês? Bem, então eu devolvo a resposta, né? Devolvo aí a pergunta. E por que não? Porque são melhores, fazemos o mesmo trabalho, a maioria dos técnicos hoje tem nível superior, fazemos um trabalho de excelência e de qualidade dentro do serviço público. Então, eu venho aqui novamente pedir a nossa união para que a gente possa realmente fazer uma greve real, né? Porque muitos técnicos já saíram do sindicato em função disso e não entraram em greve ano passado, não vamos entrar em greve com essa diferença salarial. Cabe ao sindicato e à FENAJUF fazer pressão no STF, sim, para que haja uma tabela salarial mais justa. Redução dessa diferença salarial ao nível que hoje está, se a proposta tivesse passado, seria de 60%. Né? Então, a minha fala é mais para chamar a atenção de vocês e pedir a união para que a gente possa fazer realmente uma greve e mostrar ao governo que estamos unidos, porque essa desunião não favorece a ninguém. Então, muito obrigada. Luiz Fernando Rodrigues Gomes, TRT Belo Horizonte. Gustavo, beleza, parabéns aí por mais esse dia, né? A segunda vez que eu ouço e me agrada muito essa sua lucidez. Tem umas coisas que eu queria que as pessoas entendessem. Eu estou no meu segundo partido político. Eu comecei a minha militância dentro do PT e eu hoje estou dentro do PSOL. Isso é uma coisa que precisa dizer, porque existe uma condenação aos partidos que eu não acho, que eu não tenho acordo. As pessoas não são obrigadas a entrar em partido, mas se entrarem, elas não podem ser condenadas. Eu quero dizer o seguinte: nós, servidores públicos, que estamos no Judiciário Federal, mas também estamos dentro dos hospitais, dentro das escolas, na Polícia Rodoviária Estadual, Federal, é esse conjunto de trabalhadores que é formador de opinião e que fez o PT crescer. Aí, existe uma condenação que eu faço, onde é que está a bunda dos servidores públicos que não levantam para discutir com a sociedade onde eles vivem. Essa que é a minha disputa com vocês. Porque dizer que o sindicato é culpado disso ou daquilo, dizer, eu achei lindo isso aí é antigo esse debate. Isso está nos livros. Eu quero saber o que nós fazemos nos finais de semana. Essa que é a questão. Tem uma questão que eu quero colocar para você. A professora, doutora Ellen, que a Lúcia Bernardes convidou lá em Caeté, uma das maiores
sociais na questão da terceirização. Aí veio um colega aqui agora dizer o seguinte, que não concorda com os requisitados, porque eles não estão aqui agora. Eu tenho acordo com isso. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, a Ellen acha que nós, sindicalistas, ou os sindicatos, dão um péssimo exemplo quando não aceitam a sindicalização dos terceirizados no nosso sindicato. Sabe por que nós deveríamos estar, é o que eu penso, deveríamos estar agregando força, juntando as classes nesta entidade. Aí a Ellen coloca essa questão, que os terceirizados possam se filiar, no caso aqui, ao Citraimbe. Aí, qual é a sua posição com relação a isso? É que me interessa saber. Muito obrigado. Amenaildos Barros Lemos, Justiça Federal, Belo Horizonte. Na explicação que o nosso colega acabou de falar, me chamou muita atenção, que deve ser de todo mundo também, onde que vai parar essa diferença significativa que deveria ser paga ao servidor público de maneira geral e especial ao judiciário, porque essa diferença é bem significativa. E onde que vai parar isso? Isso aí, para nós, é muito degradante de saber que nós estamos passando situações dificílimas financeiras e sabendo que a gente tem um crédito que deveria ser nosso por devido direito. A segunda questão é com relação aos servidores públicos que reingressaram após concurso público de prova de títulos em atividade de risco, que o nosso patrão, entre aspas, seria a União, vai fazer com o dinheiro que ele se recusa reconhecer esse valor devido ao servidor que reingressou após prova de título em atividade perigosa de risco. Tá? Essas são as duas questões. Célio Isidoro Rocha. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Eu queria, até parabenizar o Gustavo, para mostrar sobre esses dados, porque realmente, como o Luiz Fernando falou, isso está aí no dia a dia, mas nós conhecemos isso, né? Eu acho que a tarefa do sindicato é dar publicidade a isso aí. E, de fato, né, dar publicidade e mostrar isso para nossas ditas autoridades, entre aspas, né, que nega dizer que não tem dinheiro, bom, aquelas justificativas tantas. Mas eu, por exemplo, sou servidor da Justiça do Trabalho e já venho aí há um bom tempo, né, enquanto dirigente sindical, muito antes, né, de entrar dentro do judiciário, né. E uma coisa que me chamou a atenção na fala do Joãozinho, também, né, até mesmo a questão que a Rosa também falou, a questão da valorização, né. Porque veja bem, gente, hoje, enquanto direção do sindicato, nós estamos dando uma batalha para que os servidores mobilizem para a necessidade da luta. Porque sem luta, a precarização do serviço público vai acontecer. Vai acontecer. A possibilidade de não acontecer, eu diria, aumenta 90%. Então tem que haver luta. O que eu quero dizer com isso, porque lá na Justiça do Trabalho, né, diz o seguinte, que a primeira instância é a senzala, a primeira instância, a segunda instância é a Casa Grande. E assim, o que a gente vê
né, pela ausência de concurso público, como a própria palestra diz, desde 2011 não tem concurso público, mas qual que é a saída? Aumentou a jornada de trabalho, é meta em cima de meta, é adoecimento, cada vez mais a categoria está adoecendo, né? É terceirização, é requisitado, é subemprego, é uma série de perversidades que está acontecendo e a consequência disso, a impressão que eu tenho, é flexibilização da justiça do trabalho, abrir as portas, né? Que eu quero dizer o seguinte, será que a cúpula do judiciário é ingênua? Será que ela já está armando um arcabouço para que um dia terceirizar, principalmente na justiça do trabalho, que não tem servidor, os que estão lá, estão prontos para aposentar, se não aposenta, porque se sabe que vai perder direito e vão ser taxados, tem direito a 2 aposentadorias. Então assim, acho que há uma política intencional, é isso, gente. A palavra ao Gustavo agora. Devido à limitação do tempo, eu vou tentar ser breve, mas abarcar o conjunto das perguntas, ok? Uma primeira questão que surgiu. Olha, na minha opinião, as alternativas dominantes que são colocadas no Brasil hoje, a alternância de poder entre Dilma, Temer ou PSDB não muda essa situação em nenhum sentido. Inclusive, quem é o ministro da Fazenda hoje era o ministro que seria o ministro do PSDB. O PT foi obrigado a colocar por pressão. Então, eu vejo na mobilização mesmo a saída para a situação que está colocada. Aí eles vão falar, mas é difícil mobilizar, unir os servidores é difícil, unir os trabalhadores é difícil. É verdade. Por isso que está acontecendo esse congresso, por isso que existe o sindicato, porque se a tarefa fosse fácil não era necessário, nada disso está acontecendo. Né? Agora, o sucesso maior dela ou não vai depender exatamente da maior ou menor combatividade que cada um que está aqui presente, entre outros, vão ter. Agora, só um esclarecimento, porque surgiu a questão, gente, todos os dados que foram apresentados, eles são relativos ao servidor público do Poder Judiciário. Não são os dados do Judiciário no total, ok? O estudo é um estudo sobre a situação do servidor público. Então, nenhuma das tabelas é relação à totalidade dos gastos do Poder Judiciário, que envolve infraestrutura e uma série de questões. Não, é só o gasto com o servidor. Então, todos os buracos que tem no orçamento, que está se deixando de gastar, que está se deixando de gastar com o servidor, não com totalidade judicial. Sobre a divulgação dos dados, o ILAES ele tem hoje um convênio com o Citraeng, os dados estão disponíveis ao Citraeng e nós, o ILAES, estamos à disposição para auxiliar na divulgação, elaboração de cartilhas, panfletos, material e estimulamos. Achamos que é importante os estudos para negociação? Sim, é verdade, é importante. Mas mais importante, na minha visão, é a divulgação para a categoria. Porque é exatamente quando o governo está pressionado pelas mobilizações que a negociação é mais eficaz. Chegar com os dados, por mais coerente que seja o discurso, se o governo sentir que não tem pressão social por trás, ele simplesmente nega. Fala, não vou dar. Okay? Então, o Instituto está à disposição para a elaboração de novos estudos e para a divulgação dos que já foram realizados, assim como realização de cursos de formação sindical, que também está no escopo da nossa atividade. Foi o Rony que citou com relação ao governo, ele sempre faz planejamentos, ok? Existe um planejamento plurianual que é de 4 anos, existe um planejamento de 2 anos e um planejamento anual, que não necessariamente tem que ser cumpridos no final. Esse planejamento é só para fins de estruturação, planejamento do orçamento público mesmo. O significado da frase que está colocado no planejamento de 2016 que você colocou, da distribuição proporcional das despesas, o significado disso é muito simples. Nenhum. Essa frase não tem nenhum significado. Isso aí permeia todos os planejamentos do governo. A distribuição proporcional das despesas significa que o governo vai gastar o que ele pretende gastar, ou seja, o orçamento vai ser distribuído de acordo com os gastos. Isso não significa nada, ok? Não tem nenhum significado. Olha, a sindicalização dos terceirizados, eu não conheço a especificidade da situação do Citraeng. Agora, é importante sim, o objetivo do governo com as terceirizações, dentre outros, é fragmentar a categoria, né? Fragmentar a categoria. Então,
Existem vários ramos do trabalho, indústrias, que às vezes você tem 7, 8, 9 sindicatos dentro, devido à questão da terceirização e fragmentação. Acho que isso é muito ruim. Agora, o problema é que isso aí também se confronta com um obstáculo legal, né? Porque o terceirizado ele é considerado um funcionário de uma outra empresa. E se eles quiserem ter um outro sindicato, eles podem ter, ok? Então, não é uma coisa que depende única e exclusivamente da empresa fim, ok? Da empresa onde efetivamente trabalham. Depende da vontade dos terceirizados, que têm autonomia para criar um sindicato, segundo a legislação sindical brasileira, que é muito atrasada. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas no curso de concepção e prática sindical a gente detalha essas questões, né? Mas eu acho que quanto mais unificado e menos fragmentado tiver o universo sindical, melhor. Sim, penso que seria. Mas isso envolve, inclusive, uma luta para mudar a legislação sindical brasileira, que tem uma série de problemas que eu não vou entrar em questão, mas que favorece a burocratização. A legislação favorece a burocratização em diversos sentidos, ok? A legislação sindical brasileira é muito atrasada. Por uma questão de tempo e também do objeto da palestra, eu não vou poder entrar em detalhes, mas em outras oportunidades a gente vai poder aprofundar isso aí. A última questão, para onde vai a diferença do que é pago? Eu gostei muito dessa questão, porque, olha, está todo mundo indignado com corrupção, e eu também estou. Eu acho que é um absurdo a corrupção que está acontecendo. Mas isso deve ficar claro, gente. A corrupção é um mal que deve ser combatido energicamente, mas não é ela o problema central do Brasil, ok? A maioria do orçamento que deveria estar sendo pago aos servidores do Poder Judiciário não está, vai para o pagamento da dívida pública. Se a gente pegar as denúncias que já tiveram de corrupção e multiplicar isso aí por 10, vai dar quase nada perto do que é pago pela dívida pública. Então, não estou dizendo que a corrupção não importa, não é isso, tem que ser combatido. Acho que os corruptos têm que ser punidos, os seus bens têm que ser confiscados, ok? Devem ser presos. Agora, para onde vai? Para o pagamento da dívida pública. Isso significa que são acionistas que ganham, que sobrevivem, acumulam bilhões às custas do trabalho brasileiro. É assim que funciona o mecanismo. Quando fala dívida pública, não é a mesma coisa da dívida que você pega com o seu colega, que você pega o dinheiro emprestado, coisas nesse sentido. Ah, comprou, tem que pagar. Não, a dívida pública brasileira é um mecanismo de extração de riqueza do país. Ok? Se vocês analisarem a quantidade de riquezas naturais, o nosso parque industrial, que é gigantesco, e vários outros elementos, e a posição que o Brasil encontra na distribuição de riqueza frente a outros países, nós estamos aquém da Argentina. Muito aquém da Argentina. A gente está à frente da Argentina no nosso PIB absoluto, porque é um país com uma população muito maior. Agora, se você analisar o PIB relativo, a quantidade de riqueza que fica no país em relação ao número de pessoas, nós somos um país mais pobre que a Argentina, muito mais. Só para fazer um paralelo muito rápido, ok? Porque é um mecanismo de extração de riqueza nacional que se dá tanto pelas empresas estrangeiras aqui, quanto pelo mecanismo da dívida pública, ok? Bem, eu não sei se ficou alguma questão de detalhe, mas de qualquer forma o tempo também está bem limitado. Mas eu estou disponível, eu vou continuar aqui ao longo do congresso, estou à disposição para conversar, tirar esclarecimentos sobre qualquer coisa que está no escopo do nosso estudo, assim como realizar outras atividades do ILAESE, tanto na capital quanto nas cidades do interior. Nós estamos à disposição para cumprir esse papel. É isso. Obrigado. Chamar o coordenador João Batista Celero para compor a mesa aqui.